Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus esteja no teu coração. Hoje nós vamos falar a respeito de uma passagem que tem no livro de Mateus, capítulo 21, quando Jesus chega ao templo e ele estava ensinando as pessoas. Aí os príncipes, os sacerdotes, os líderes religiosos, foram questionar Jesus com que autoridade ele estava ali ensinando as pessoas. Os príncipes, sacerdotes, líderes religiosos, eles eram as autoridades no momento, Então eles foram questionar Jesus com que autoridade ele estava ensinando, Então, lendo no livro de Mateus 21, a partir do versículo 24, diz assim, a partir do versículo 23, Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Responderam: quem deu? Respondam. Jesus falou: respondam. Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Jesus continuou: e o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E esse disse: sim, senhor, mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus, e eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de imposto e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Somente até aqui. Na verdade, Jesus estava pregando, ensinando as pessoas e fazendo milagres, Jesus estava mostrando o caminho do reino do céu às pessoas. Mas os príncipes, os líderes religiosos, os fariseus, foram incomodados, foram questionar Jesus. Com que autoridade você faz essas coisas? E Jesus, conhecendo o coração desses líderes, vendo que no coração deles não tinha bondade, não tinha a menor intenção de ensinar ao povo o caminho do reino do céu. Esses líderes só tinham um objetivo: ser líder, ter poder, estar acima do povo, controlar o povo. Esse era o único objetivo. Porque eles não tinham bondade. O propósito deles nunca foi bom, e Jesus sabia disso.
Então Jesus fez uma pergunta para eles a respeito da autoridade de João Batista de batizar. Porque João Batista não era líder religioso, não era príncipe na sinagoga, ele não era um fariseu especializado em leis, mas João Batista apareceu lá do nada, do deserto, sem aquelas vestimentas pomposas dos líderes, sem títulos de líderes religiosos, e ele pregava o arrependimento dos pecados e batizava. E ele falava: arrependei-vos dos seus pecados e batizai-vos para se purificar. Né? Ele pregava aquele ato de fé, de arrependimento de pecado. E muitas pessoas estavam crendo e se batizando, era uma festa, né? Mas aqueles príncipes, líderes religiosos, eles não estavam se batizando nem se arrependendo. Eles eram os bambambãs, os líderes, né? E quando Jesus chegou com autoridade, eles foram questionar. Jesus perguntou: quem deu autoridade a João Batista? Aí eles estavam diante do povo e ficaram com medo. Eles falaram: bom, se nós dissermos que foi Deus quem deu autoridade a João, nós estaremos reconhecendo que João Batista tinha a autoridade de Deus. Aí ele vai nos perguntar: então por que vocês não creram no que ele pregou? Porque esses líderes religiosos, esses príncipes, eles não creram em João Batista. Então eles não quiseram dar o braço a torcer. Então não vamos falar que quem deu autoridade a João foi Deus. Mas aí, se nós dissermos que não foi Deus, aí o povo vai se voltar contra nós, porque o povo está crendo em João Batista. Então, essa era a preocupação dos líderes religiosos. Eles estavam preocupados com o que o povo ia pensar deles. Eles queriam estar bem, eles queriam manter a autoridade deles em cima do povo. Essa era a única preocupação dos líderes religiosos: manter o poder que eles tinham na igreja, manter a autoridade que eles tinham na igreja. Então eles simplesmente viraram para Jesus e, com cautela, ardilosos, né? Eles falaram assim: não sabemos. Aí Jesus falou assim: bom, se vocês não sabem, também não vou lhes dizer. E com isso Jesus se livrou deles, né? E continuou pregando a verdade para o povo que estava acreditando. E foi nesse momento que Jesus falou, né? Ele pregou. Ele disse que as meretrizes ou prostitutas e os cobradores de impostos, ou os publicanos, que eram os publicanos, é o título do cobrador de imposto. Então ele falou: as prostitutas e os cobradores de impostos estão entrando no reino dos céus antes de vocês. Por que isso? Porque eles creram na mensagem de João Batista e também estavam crendo na mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus é: olhe para você. Olhe para a tua miséria espiritual. Olha para os teus pecados. Reconheça que você é pecador. Que você precisa de Deus. Que você precisa acertar os seus passos. Que você não é perfeito. E as prostitutas estavam reconhecendo que estava no erro e estavam se arrependendo. Senhor, eu sou uma pecadora. Eu tenho andado no erro, no engano. Mas eu quero me arrepender sim dos meus pecados. Eu quero receber a verdade. Eu quero andar nesta verdade. Eu quero te seguir na verdade. E
ela se arrependia e entrava já no reino do céu. Não, ela não ia entrar. Jesus não falou assim, olha, se arrependa e quando você morrer você vai entrar no reino do céu, não. Ela já está entrando no reino dos céus. Então, meu irmão, minha irmã, aquele que se arrepende verdadeiramente, não é como esses líderes religiosos, não. São hipócritas, são falsários da palavra, são enganadores. Eles querem estar bem diante do povo, eles querem estar com autoridade. E isso foi Jesus que já estava mostrando. E os cobradores de impostos, a mesma coisa. A mesma coisa. Eles se arrependiam de estarem lá a serviço daquela nação dominadora, né? E estavam ali trabalhando para colher impostos de um. Eles eram odiados pelos judeus. Mas eles se arrependiam dos seus pecados e passavam a trilhar, a caminhar dentro da verdade, numa vida nova, numa vida renomada, seguindo a verdade que Jesus Cristo estava ensinando. Então, meu irmão, minha irmã, a verdade é essa. Não que as prostitutas são melhores do que as mulheres que não se prostituíram. Não que os ladrões, cobradores de impostos, pessoas que estão trabalhando para o poder, né, estão oprimindo o povo. Pessoas assim, quando encontra Jesus, quando tem um encontro com a verdade, ele acerta seus caminhos. Ele escolhe um caminho que não vai praticar o mal jamais. Ele vai praticar a verdade e a justiça que está em Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a verdade que está por trás dessa palavra. Aquele que se arrepende dos seus pecados, ele já entra no reino dos céus. Bem-aventurado é o meu irmão e minha irmã que já reconheceu as suas fraquezas e que dentro, assim, que está usando a sua fraqueza para lutar contra o mal. Então, cada um tem um erro, uma fraqueza, uma miséria. E a partir do momento que você encontra Jesus, e a partir do momento que você recebe Jesus na tua vida, e receber Jesus não é receber nome de Jesus, não. Ficar, eu amo Jesus, colocar o nome de Jesus na parede, ou então tudo que for fazer, eu estou fazendo em nome de Jesus, isso é hipocrisia, isso é mentira. Receber Jesus, meu irmão, minha irmã, é receber a verdade e praticar ela. Receber Jesus é entender os seus pecados, é reconhecer e parar de pecar, é parar de fazer as coisas erradas que você vinha fazendo, é parar de fazer o mal, a injustiça. É procurar aprender a ter um coração reto, é aprender a andar segundo a verdade, é para aprender a andar nos caminhos santos de Deus. Isso é receber Jesus. Quem recebe Jesus mostra Jesus nas suas ações e não na boca. Está cheio de gente aí que diz que louva a Deus na boca, fala glória a Deus, aleluia, canta hino, mas são como os fariseus, são como os líderes religiosos. Eles eram líderes religiosos. Eles estavam praticando lá os rituais religiosos. Estavam lá na sinagoga, mas não entraram no reino dos céus. Por isso que Jesus falou, as meretrizes e os publicanos, ou então as prostitutas e os cobradores de impostos, estavam entrando no reino dos céus antes deles, porque eles ainda não tinham se arrependido. Então, meu irmão, minha irmã, o caminho sempre foi esse. O caminho sempre foi o arrependimento dos pecados. E o arrependimento, aquele que verdadeiramente se arrepende dos seus erros, ele deixa de praticar. Ele luta para não voltar a praticar.
mesmo que seja uma fraqueza, ele luta dia e noite para não voltar a praticar os erros que praticava. Ele muda, a sua vida muda e ele passa a batalhar para que nas suas atitudes possa aparecer o bem que Jesus ensinou, o caminho reto que Jesus ensinou. Meu irmão, minha irmã, no dia que os seus dias findar aqui na Terra, vai haver uma surpresa muito grande para quem era fraquinho, errante, praticava o mal, mas se arrependeu dos seus maus, dos seus caminhos errados e passou a andar nos caminhos retos. Esses têm uma surpresa maravilhosa e agradável no dia em que findar os seus dias. Mas aos hipócritas, esses que se dizem religiosos, esses vão ter uma surpresa bem desagradável naquele dia. Mas, meu irmão, minha irmã, creia, aquele que reconheceu e reconhece as suas falhas, as suas fraquezas, os seus caminhos errados, se arrepende e recebe Jesus verdadeiramente dentro do seu coração e passa a andar no caminho reto, esse já entra no reino dos céus e passa a viver num caminho espiritual verdadeiro. Esta é a mensagem deste vídeo. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus. Amém.